bem corrido, esse período eleitoral tá uma loucura, uma coisa insana. Pois é, né? Então, quem sabe, para mim também. Então, quem sabe a gente começa no. Então, quem sabe tu volta semana que vem? Quer gravar semana que vem? Não, acho que a gente podia fazer hoje uma introdução, vamos dizer, e semana que vem a parte 2. Claro, não tem problema nenhum. Tá. Vamos tentar. Se eu não estiver viajando, mas tudo bem. Vou É que botar. hoje deu a coincidência que eu tinha esse tempo aqui, tá tranquilo. Tá, então agora eu tô botando ao vivo, gente, vou botar música. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you see, forever we will go. Muito boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é a jornalista Patrícia Sperry, do canal Patrícia Sperry News e da página no Facebook Patrícia Sperry Shows. Esse é o programa Três Poderes, onde a pauta é a política, e o quadro que nós estamos apresentando hoje é Direito de Defesa, perdão. Direito de Defesa hoje com o deputado estadual Rui Irigaray. E nós vamos, esse vamos dizer, a gente já estava na sequência desse programa, onde a gente vai apresentar várias versões a respeito da questão armamento e de direito de defesa, o direito do cidadão de bem de portar uma arma de fogo. Então, agora eu apresento aqui para vocês o nosso deputado estadual, Rui Irigaray. Boa noite, Rui. Boa noite, Patrícia. Boa noite às pessoas que estão assistindo essa live. Uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema tão importante, que a gente fala de defesa da vida, defesa da propriedade privada, tantas coisas que a gente fala sobre liberdade. Tudo que a gente fala sobre armas, que a gente tem falado, não é arma de fogo. A arma de fogo é um instrumento. Nós estamos falando sobre liberdade das pessoas se defenderem a sua vida, da sua família e seu patrimônio. Então, tudo isso é uma luta que nós temos há muitos anos, e eu acho que nós estamos no rumo certo agora, né? Graças ao nosso presidente Bolsonaro, graças ao trabalho que nós temos feito, eu acho que as pessoas hoje que têm capacidade técnica e psicológica, que estão aptas para ter uma arma de fogo, elas têm que ter esse direito preservado, né? É um direito inalienável que tem que ser respeitado pelo Estado. Então, é uma bandeira que a gente tem defendido bastante, com bastante afinco, e eu acredito que esse é o momento mais adequado para as pessoas procurarem seu direito, buscarem seu direito, buscarem ter uma arma como instrumento de defesa da sua vida. Que bacana. Um prazer mesmo poder conversar com você aqui, sabedora que sou de que essa é uma luta sua realmente, até inclusive você tem criou, né, uma coisa chamada Armas S.A., que na verdade é um movimento que, enfim, que ajuda a levar as pessoas a essa ideia de armar o cidadão de bem, né? Que até então no Brasil, o que nós tivemos há anos atrás foi um plebiscito em que mais de 60% da população votou a favor, e que até 2020 ainda não foi colocado em prática, né? Na realidade, a gente tem ainda uma lei que chama Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, né? Que foi, na realidade, aprovada na calada da noite, em 2003, no dia 22 de dezembro, uma coisa imaginável, né? O Congresso Nacional está trabalhando no dia 22 de dezembro, e sancionada no dia 23 de dezembro pelo ex-presidente, né, corrupto e ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Sim. Então, imaginável a gente imaginar o Congresso Nacional trabalhando
dia 22 de dezembro, né? É. Então, e sancionar uma lei no dia 23. Então, demonstra, assim, que é um projeto de perpetuação no poder pela esquerda, que foi desarmar a população. Sim. Foi feito o plebiscito que eles achavam que iam ganhar de lavada e deu um contra neles, né? Justamente Modo ao de dizer. contrário. Ao contrário do que eles esperavam, as pessoas disseram não, né? Que não queriam ser desarmadas. Uhum. E o Brasil, o Rio Grande do Sul, 87% dos gaúchos nas urnas mostraram isso, né? Que bacana. Que não aceitavam o desarmamento. Uhum. Infelizmente, ainda nós temos uma lei lá, que é a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que está aí ainda assombrando os brasileiros. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro, através de decretos, através de regulamentações dessa lei, Uhum. já facilitou muito a venda de armas de fogo no Brasil. Mas ainda temos alguns problemas que realmente que acabam se refletindo na burocracia e todas as dificuldades que nós vemos aí ainda, né, para que Sim. seja mais facilitado aí no acesso de armas de fogo. Quando a gente fala facilitado, eu não estou falando que qualquer um tem que ter arma, mas eu falo que todos aqueles que tenham os pré-requisitos como psicológico e técnico, sim, podem ter uma arma de fogo, mas isso tem que ser uma opção individual de cada um. O Estado não pode ser interventor disso. O Estado não pode interferir na vontade das pessoas. É a mesma coisa que a pessoa quer ter um carro, quer ter uma carteira de motorista, o Estado dizer que não pode ter. Então, Exato. se a pessoa apresentou os pré-requisitos básicos para poder dirigir, fez o curso, Uhum. está apto, passou nas provas teóricas e práticas, por que ela não pode ter uma carteira de motorista? Isso. É a mesma coisa a arma de fogo. Então, armas para nós são instrumentos de defesa, Uhum. são apenas, não passam. Na minha casa, a gente cresceu aqui com armas de fogo, eu quando eu era jovem, quando eu era criança, minhas filhas da mesma forma. Uhum. Então, a arma para nós não passa, se tiver um abajur, tiver uma arma, praticamente é a mesma coisa, né? Se tiver uma faca, né? Se tiver uma faca, mas é verdade, tiver uma faca, né? Uma faca de corte, alguma coisa, e uma arma, a mesma coisa, porque as duas matam. As duas, Exato. eu que sou uma pessoa técnica da área, a gente sabe que as duas cometem, se forem usadas como instrumento para cometer crimes, vão matar as duas, matam igual. Uhum. Então, não tem diferença nenhuma, né? Uma pode ser mais prática que a outra, mas as duas podem cometer, as duas, não é que elas cometem crimes, mas as duas podem ser usadas para cometerem crimes. Então, o discurso, assim, é um discurso, infelizmente, ideológico. Então, aqui no Rio Grande do Sul, Patrícia, a gente tem uma vantagem. Que aqui no Rio Grande do Sul, nem a esquerda entra nesse debate aí, porque sabe que a maioria dos gaúchos aqui são armamentistas. Então, eles nem Sim. entram nesse debate. É difícil a gente ter alguém para debater contra essa pauta aqui no Rio Grande do Sul. E se tiver alguém para debater contra, a gente mostra em números, né, o quanto é importante a população estar armada. Exatamente. Eu, inclusive, isso que você falou agora há pouco, o negócio da arma branca, eu fiz um curso em São Paulo, da Magnum, que era de armas brancas, e onde a gente aprende que até um lápis, se souber aonde enfiar o lápis, ele vira uma arma, né? Uhum. Isso daí está mais que comprovado. Eu quero falar uns números aqui, Patrícia, para deixar bem claro. 2019 foi o ano que mais se vendeu armas de fogo na história do Brasil. Na história nunca se vendeu tantas armas de fogo. Olha só. Nós tivemos um aumento de aproximadamente 250% no número de armas de fogo, tá? O crescimento. Então não foi 100%, foi 250% do número de armas de fogo a mais em 2019. Só que historicamente, o ano de 2019 foi o ano que teve a maior queda de crimes da história do Brasil. Olha. Em torno de 20% em todos os indicadores. A média em torno de 20% em todos os indicadores. Então, vai falar que mais armas é mais mortos? Comprovadamente está aí os números, não é o Rui Garay que está falando. A Austrália é um caso recente que a gente viu, que a Austrália buscou o desarmamento da população civil e teve um aumento de 69% no número de arrombamentos a residências na Austrália. Então, que interessante esses números que você está trazendo, super bom para a gente poder ter isso. Números que podem consultar na internet, esses números aí, que esses números são públicos, não é o Rui Garay que está inventando da cabeça dele. O número é público, os números são da Secretaria de Segurança aqui do Governo Federal, Ministério da Justiça,
Então não é uma coisa assim que a gente fala de uma forma assim irresponsável. Pelo contrário, nós estamos falando do que é a realidade no Brasil e que está vivendo o mundo hoje, que país que busca o desarmamento. Historicamente, a Suíça foi o país da Europa na Segunda Guerra que poderia ter sido invadido pela Alemanha. O que acabou acontecendo com a Suíça? A Suíça, devido a ser um país montanhoso e ser um país que toda a população constitucionalmente possui armas de fogo, então o povo suíço, no momento que ele sai das Forças Armadas, que todos são obrigados a servir lá e servem as Forças Armadas, homens e mulheres, ele sai com um fuzil, toda aquela população sai com um fuzil que o Estado presenteia aquelas pessoas. O que aconteceu? Hitler, na Segunda Guerra, ele optou por não invadir a Suíça, tá? E por que disso? Toda a população suíça é armada. No final da guerra, depois que a gente invadir todos os países, daí a gente vai lá para a Suíça tentar invadir eles. O que aconteceu? Acabou a Segunda Guerra, a Suíça não foi invadida, né? Porque era um país extremamente armado. Então, está comprovado, né, que a gente está falando de coisas que são coisas sérias. Quando se fala aquela bobajada aqui no trânsito, vão me dar um tiro, isso é uma maior bobagem que eu vi na minha vida. Quer dizer que as pessoas vão dar um tiro no trânsito. Pode acontecer, a pessoa que é desequilibrada, em primeiro lugar, dificilmente vai ter uma arma de fogo hoje, como é os clubes de tiro no Brasil. Até porque Não o clube de consegue tiro nem passar no teste, né? não consegue passar no teste. O clube de tiro é uma família, que um fiscaliza o outro. Então, acredito que dificilmente uma pessoa hoje que não tem a capacidade psicológica para ter uma arma de fogo, dificilmente ela vai poder transitar, portar ou ter ela como posse uma arma de fogo. Não pode acontecer do maluco, como pode acontecer um maluco de qualquer jeito aí, fazer qualquer coisa. Mas não vai ser por causa da arma de fogo que ele vai cometer alguma atrocidade. Vai ser porque ele é uma pessoa desequilibrada e uma pessoa que realmente daí precisa sim pagar com o peso da lei. Tá, Rui, qual é a diferença para se ter uma autorização para possuir uma arma e para portar uma arma? Acho que é uma coisa que não fica bem clara para a gente. A posse de armas de fogo é quando a gente tem o direito de ter a nossa arma na nossa residência, na nossa casa, na nossa propriedade, para defender a nossa família no local onde a gente reside. Tá. O porte, né? O porte, por exemplo, é o momento que a gente tem a arma, que a gente porta ela em qualquer circunstância, tá? Eu saio da minha casa com minha arma, eu vou trabalhar, eu vou conviver com a minha arma no dia a dia, portando ela na minha cintura, tá? De modo que ela não esteja ostensiva. A Constituição brasileira é um pouco diferente da legislação americana. A legislação americana, desculpa, a Constituição não, a legislação brasileira, ela diz que a arma não pode estar, ela tem que ser velada, né? De forma que o porte de arma, as pessoas que possuem porte de arma, elas têm que tratar a arma de maneira velada. Então, o que é velada? Debaixo da camisa, camiseta, camisa, de alguma forma que ela não apareça. Nos Estados Unidos, ao contrário. As pessoas nos Estados Unidos, elas têm que ter arma ostensiva. Então, por que a gente vê nos Estados Unidos as pessoas mostrando as armas? Não é nem porque muitas vezes o cara quer mostrar as armas, não. É porque ao porte de armas nos Estados Unidos, a arma não pode estar velada. Ela tem que estar de maneira ostensiva. Que interessante, né? Sim, eu me lembro que uma vez eu estava dentro do ano passado mesmo, estava dentro de um Outback lá na Geórgia e de repente estava uma confusão, um cara gritando ali fora, um cara agressivo, assim, um cara maluco qualquer, assim, e dentro do restaurante já em seguida ficou todo mundo alerta e uma mulher mesmo disse, gente, não se preocupe, eu trouxe minha arma, tá comigo. Então, assim, é tão interessante porque na ausência de uma autoridade policial, de alguém que possa fazer, o próprio cidadão, na verdade, se preciso for, se precisar defender a sua família, defender as pessoas que estão no ambiente, é possível, né, Rui? Isso a legislação brasileira também ela permite isso, né? A gente defender a nossa vida e a de outrem é permitido pela legislação brasileira, né? Então, não é uma questão até que tem alguma ilegalidade no Brasil. Isso aí é um dever nosso, no momento assim, que tem um ataque à idoneidade física das pessoas e a gente possui uma arma, a gente pode fazer aquilo ali de forma para defender aquelas pessoas, né, que estão desguarnecidas de armas. E então, os Estados Unidos é uma demonstração clara
e que as pessoas lá se respeitam, não apenas pelas armas, porque a gente tem uma legislação penal realmente exemplar, né? E eu acho que aqui no Brasil também a gente tem que mudar muita coisa. Eu acho que cometer o crime tem que pagar com rigor da lei o máximo possível. Isso tem que servir para todos. Então, não acredito que no Brasil hoje nós vamos ter retrocessos quanto à questão de armamento de fogo aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai ter avanço, porque com tudo que o presidente Bolsonaro tem feito, as mudanças que têm sido feitas aqui no Brasil, e que a gente realmente tem essa capacidade de entender que nós vivemos um país hoje que busca, as pessoas através das urnas buscaram a liberdade, acredito que a gente não vai retroceder mais, eu acredito que a gente está no rumo certo. Perfeito. Eu quero aproveitar esse momento e pedir para você que está nos assistindo que participe enviando seus comentários, suas perguntas, agradecer a sua presença aqui conosco e pedir que você ajude o canal se inscrevendo lá, ativando o sininho para receber a notificação assim que a gente entrar ao vivo, e também aproveita e vai visitar a página que abriga todos os programas lá no Facebook, Patrícia Sperry Shows, e lá, se você curtir também a página lá, também já fica ativado a notificação para quando a gente entrar ao vivo. Então, Rui, eu queria te fazer uma pergunta assim, o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, se alguém tentar invadir a minha casa, a minha residência, e o que eu posso fazer exatamente hoje se alguém invadir minha residência? Quem invadir a tua residência não vai querer pegar e tomar um café contigo, né? Ou ela vai querer te matar, e com certeza se ela não conseguir o objetivo final dela, que é algum furto, um roubo, ela vai fazer com certeza isso, porque quando a gente invade, a gente não, mas quando o bandido invade uma propriedade, ele tem um objetivo claro e tem todos os indícios que ele vai cometer um crime ali de homicídio, né? Porque ninguém vai invadir uma casa sabendo que a pessoa troco de nada, né? Achando que vai ser recebida lá com chazinho e bolachinhas, né? Então, nesse momento ali, a única coisa que a gente tem que fazer é usar do poder de uma arma de fogo ou os mecanismos que a gente tiver para realmente parar aquele indivíduo para que ele não cometa um crime, né? Então, a nossa vida está acima de qualquer coisa. Preservar a nossa vida e preservar nosso patrimônio está acima de tudo, né? Sim, então, nesse momento agora, por exemplo, a gente não pode... por exemplo, se a pessoa tiver uma arma dentro de casa, menos que ela seja um policial, alguém que precise ou que tenha, por alguma razão, um porte de arma, se não for isso, uma pessoa não pode simplesmente sair revidando, ainda que o bandido entre na sua casa para fazer mal para você e para sua família. Tem que usar o que tu tiver. Se tiver uma jarra, se tiver uma faca, tem que usar o que tiver, né? Tu vai defender a tua vida. Eu acho que o momento nosso de defesa, né, é sem limites, né, para defender a nossa vida, a vida daquelas pessoas que a gente ama, né? Com certeza. A gente não certeza. pode ter, nessa hora, nós contra eles, né? Então, entre eu e eles morrer, com certeza não vai ser a minha vida que eu vou deixar, né? Com certeza. Então, a minha casa aqui, graças a Deus, a minha esposa, a Tira, as minhas filhas conviveram com armas a vida toda, desde que nasceram, né? Conviveram com armas, então para elas não tem mistério algum quanto a isso. Sabem que nós usamos esses instrumentos, que é as armas de fogo, para defender aquilo que a gente mais ama. Então, pode ter certeza que a nossa vida aí vale muito mais que a vida desses indivíduos aí que vêm cometer crimes. Eu tinha porte de arma lá nos Estados Unidos, que eu morava lá, mas aqui não tenho arma e não tenho porte. E, inclusive, fico pensando o seguinte, quais seriam as armas que uma pessoa pode adquirir no Brasil? São armas de fabricação nacional? Não, devido às mudanças que o presidente Bolsonaro fez, hoje são permitidas armas similares, né? Antes não eram permitidas armas similares importadas. Hoje são permitidas armas similares. Então pode comprar qualquer tipo de arma importada, similares nacionais. As nacionais hoje as indústrias já mudaram bastante, já seu perfil. Hoje temos armas nacionais que são de ótima qualidade. Então tem para todos os gostos. Querem arma importada mais cara, também com qualidade superior, tem armas nacionais de boa qualidade, mais baratas. Então, outra coisa, calibres também, acabamos praticamente com todas as restrições que tinham antes de calibres. Hoje as pessoas podem importar armas que antes não eram permitidas.
E tudo isso se refletiu em uma queda absurda aí dos índices de criminalidade no Brasil. Então, acredito que estamos no rumo certo. Esse ano vamos mostrar mais ainda que se vendeu mais armas que ano passado, e mesmo assim estão caindo os indicadores aí quanto à criminalidade no Brasil. Esse ano acho que vão bater mais recorde ainda. E em contrapartida também a gente vê bastante, a gente tem o noticiário aqui, o JNC, o noticiário dos conservadores, que é um noticiário diário, e quase toda semana eu estou sempre dando alguma notícia aí, por exemplo, da Polícia Federal fazendo apreensão de armas daí do mercado do tráfico ilegal de armas, né? Que vai abastecer bandidagem, né? Realmente tem sido apreendido muitas armas. A Polícia Rodoviária Federal também tem feito muitas operações. É verdade. Tem um sistema de inteligência muito aprimorado que chama Alerta Brasil, de inteligência e tecnologia. Então, tudo isso andando em conjunto, compartilhamento de informações entre agências de Estado. Tudo isso está, com certeza, se refletindo em mais segurança pública para todos os brasileiros. Eu não tenho dúvida que nós estamos no rumo certo, mas arrumar uma casa tão bagunçada quanto estava o Brasil realmente é uma dificuldade gigantesca. Não é tarefa fácil, né? Não é e fácil. Também não é do dia para a noite, né, Rui? Não é para o dia para a noite, não é para amador, né? A política brasileira não é para amadores, né? Porque a política brasileira a gente entra pensando que já vai ser difícil, mas a gente quando entra, e muitas vezes até o próprio fogo amigo, né? Fogo amigo não, fogo inimigo que se diz amigo, né? Uhum. Esse é o pior de todos. É o pior, dentro de casa, né? Tu sabe até, Patrícia, que hoje o grande problema muitas vezes não é a esquerda. Muitas vezes é os que se dizem de direita, os Com falsos, certeza. né? Os falsos aí, sem dúvida. os falsos homens e mulheres conservadores de direita, cheio. Que acabam atrapalhando esse processo todo que a gente tem, uma história. Pessoas que chegaram agora, até ex-petista aí agora está se dizendo conservador, está se dizendo de direita. Então é difícil para nós assim, chegar nesse momento aí e a gente querendo combater, a gente querendo mudar, a gente querendo fazer um Brasil melhor. E a gente vê um bando de oportunistas aí. Eu, quando eu comecei com a pauta armamentista, eu sou 18 anos atirador, instrutor de armamento e tiro. Meu primeiro porte, na época, antes do Estatuto de Desarmamento, foi em 2002. Então, assim, tudo isso eu passei em 18 anos. E agora está surgindo armamentista para tudo que é lado que nunca pegou uma arma de fogo na mão. Então, são, na realidade, oportunistas que a gente defender a bandeira é uma coisa, agora dizer que é armamentista desde criancinha também não dá para mentir pro povo. Então a gente tem que cuidar isso aí. O momento é o seguinte, da gente apoiar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o momento de apoiar nosso deputado Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro tem trabalhado incansavelmente para que o cidadão brasileiro tenha uma qualidade de vida melhor, mas é difícil num Brasil num país como o Brasil, que foi extremamente aparelhado, os poderes foram aparelhados, os órgãos fiscalizadores, olha só, os órgãos fiscalizadores de Estado, né, que alguns poderes são órgãos fiscalizadores, foram aparelhados também. Isso aí causa um prejuízo inigualável para todos nós brasileiros. Infelizmente, isso ocorreu, mas a gente mudou o rumo do navio. O navio não está mais em direção ao iceberg, não é o Titanic que vai afundar. E a gente agora busca um país... Graças a Deus. Mas é frágil, né? A gente precisa realmente, como tu falou, continuar apoiando e fazendo a nossa parte como cidadão, né? Porque eles estão aí na espreita, né? Mas eu volto a te falar. Hoje eu vejo que o pior de tudo não é a esquerda. O pior de tudo é os falsos direitos. Os falsos direita do Brasil. Esses daí, sim. Tem muita gente que grita que eu nunca vi numa manifestação. Olha, Patrícia, eu vou nas manifestações há muitos anos. Como parlamentar também, nas manifestações. E eu conheço deputados, conheço pessoas aqui, apoiadores do presidente, apoiador disso, daquilo. Com 50 pessoas, né, dirá as grandes manifestações. Então, pessoas assim que hoje estão mais atrapalhando que ajudando. Isso, a gente estava até comentando, sabe que eu vou há muitos anos, eu moro aqui perto do Parcão, e eu vou lá mesmo
eu ia, às vezes, sozinha com um cartaz lá, ou alguma coisa, eu tentava reunir pessoas. Mas, assim, hoje em dia é uma coisa que eu tenho evitado de ir, porque eu não aguento, sabe? Tem uma pessoa que paga um caminhão e leva lá 2, 3 pessoas para cima daquele caminhão. E, na verdade, eu já estive ouvindo essas pessoas em palestras e coisas, e a gente vê que o discurso é de esquerda, né? A gente tem que cuidar, tá? Eu acho que a gente tá mais atento. O caminho, claro que roupa suja se lava em casa, mas infelizmente nós vivemos aí um falso moralismo de algumas pessoas oportunistas, né, que viram, né, no presidente Jair Messias Bolsonaro uma oportunidade de se alavancarem politicamente. Eu Sem estou com dúvida. o presidente Jair Messias Bolsonaro, na época ele era deputado em 2014, quando não se falava em Eduardo Bolsonaro, que é um grande amigo, meu grande líder político. Eu conheci antes de se eleger o primeiro mandato dele de deputado federal. Que bacana. E nisso aí o deputado virou um grande amigo. Então eu estou com eles há muitos anos. A primeira manifestação, eu tenho as fotos lá em apoio ao presidente Bolsonaro, na época deputado, né, que foi em 2016, quando ele tinha 3% das intenções de voto, fui eu que fiz aqui em Porto Alegre, como todas as outras que a gente fez, que trouxe ele aqui no estado, o deputado Eduardo, o presidente Bolsonaro, com som. Eu estava vendo essas fotos esse dia, e tinha no Parcão 70 pessoas, eu contei 70 pessoas, tinha o som, eu estava no microfone, que a gente fez a manifestação em apoio ao presidente Bolsonaro. Que bacana. Então, assim, ó, é uma história, é um trabalho, só que a gente tem que trabalhar e apoiar o nosso presidente, saber o seguinte, ó, não é fácil ter essa caneta na mão, não é fácil combater a esquerda, não é fácil combater o aparelhamento do Estado, e a gente tem que ter a compreensão. Eu até sou cobrado às vezes pelos armamentistas, alguns armamentistas, que os pessoal, o presidente Bolsonaro não fez nada, não mudou, não tá. Eu disse, quando é que se imaginou que o cidadão de bem tem 2 fuzis, tô comprando mais 2 agora, semiautomático, tem pistola de tudo que é calibre. Qualquer um pode comprar hoje em dia que tem aptidão técnica e psicológica. Então, quando é que a gente imaginou que isso acontecia no Brasil? Quando é que a gente imaginou que o cidadão ia ter direito a um porte de arma de uma 5? Então, tudo isso graças ao presidente Bolsonaro. Só que as coisas, o Brasil é burocrático para tudo. Então é o seguinte, obviamente que teria um gargalo nas mudanças, assim, pautas de campanha do presidente, que ele já fez as mudanças através de leis, de decretos, aqui, Patrícia, demora um tempo, porque o Estado ele tem que se adaptar. Ele é lento, ele é burocrático, e é difícil, né? Difícil. Bom, gente, eu vou ter que liberar o deputado Rui Irigaray nesse momento, porque são 21 horas e 3 minutos. Eu me comprometi com ele e com a produção dele, com a promessa de que semana que vem ele volta para fazer o segundo episódio desse nosso programa, e quantos outros ele quiser voltar. Peço também que se puder liberar para a gente na época que o Bolsonaro era deputado, vai ser muito legal, a gente vai poder postar ali na página, porque sabe, todo mundo bolsonarista, todo mundo conservador, então fazer a alegria ali da rapaziada, se puder, vai ser uma honra a gente postar ali. E agradecer muito a tua vinda, agradecer as tuas palavras, o teu apoio nessa luta que é de todos nós, em defesa do direito de defesa, do direito que todo brasileiro para tentar realmente mudar um pouco essa nossa realidade, em que hoje, e há muitos anos já, é só o bandido que tem vez, né? Acabou, né? Vemos uma outra realidade hoje, armas que a gente não tinha antes, e eu acredito que a gente está no rumo certo, e vejo que as perspectivas para o futuro dos brasileiros são muito boas, apesar de todos os conflitos que a gente acaba tendo aí. A gente pensou que também não ia ser tão difícil, né? Mas achei que não ia, mas é complicado, não é a política brasileira, é um caso atípico. É sim. Então tá, muito obrigada, Rui. Então te deixo hoje sair do programa um pouco antes, para poder, com a promessa de que tu volte semana que vem.
Tá ok. Valeu, Patrícia. Obrigado aí ao pessoal que está assistindo aí. Podem contar comigo sempre aí. Estou sempre à disposição. Ok, muito obrigada. Tchau. Gente, então, hoje uma pequena participação aqui. Eu sinto muito que ixi, tá entrando um vírus aqui. Eu sinto muito que nós temos, mas sabe, a gente está numa época muito atribulada, questão de pleito 2020, né? O Rui Irigaray, além de deputado estadual, ele é também o presidente do PSL Rio Grande do Sul, então tem muita coisa para fazer. Mas semana que vem a gente volta com 3 poderes, volta com o quadro Direito de Defesa, e amanhã mesmo a gente volta novamente com 3 poderes. 2020, o atual prefeito do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele também é candidato à reeleição, e também com a presença do querido Eloy Irigaray, que esteve no Homem e o Campo, junto com o Paulo Gemeli, candidato a prefeito lá de um outro município aqui do Rio Grande do Sul, Mariana Pimentel. O Paulo não vai estar aqui amanhã, mas vai estar aqui semana que vem. Amanhã vem Eloy Irigaray por Santa Maria, junto com o Jorge Pozobon, o atual prefeito e candidato à reeleição. Eu deixo vocês aqui nesse momento com um grande beijo. Muito obrigada por terem participado, por terem nos prestigiado mais uma vez. Peço que quem ainda não compartilhou, compartilhe com seus amigos esse conteúdo que é tão importante, não só para mim e para você, mas significativamente para pelo menos brasileira, e 87%, segundo os números do deputado Rui Irigaray, 87% dos gaúchos. Então, essa é uma pauta importante. A gente tem até o final desse ano para a Câmara aprovar esse projeto do presidente Jair Bolsonaro e, de uma vez por todas, a gente liberar a questão do armamento para o cidadão de bem no Brasil todo. Muito obrigada, uma boa noite. I see the light inside you.